Por 15 anos, Gabriel St. James se escondeu do mundo, até que uma tempestade, uma van quebrada e uma destemida entregadora de mercadorias quebraram sua solidão. Naomi Carter não se intimida com sua riqueza ou suas barreiras, mas, enquanto o amor o tira do esconderijo, um passado perigoso ameaça tudo. Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A chuva batia forte contra as janelas da mansão de Gabriel St. James. Raios iluminavam o vasto terreno que circundava a propriedade. Gabriel estava perto da janela em seu escritório, observando a tempestade com um copo de uísque na mão. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de investimentos bem-sucedida, uma coleção de carros de luxo e uma mansão que a maioria das pessoas só via em revistas. O que ele não tinha era alguém para compartilhar tudo isso, e era exatamente assim que ele queria. Sr. St. James, sua governanta Martha, chamou da porta. O serviço de entrega de supermercado ligou. Eles chegarão em breve com seu pedido. Gabriel assentiu sem se virar. Apenas peça para eles deixarem na porta como de costume. Nesta tempestade. Isso parece bastante. É para isso que eles são pagos, interrompeu ele, sua voz fria e definitiva. Martha suspirou baixinho e saiu do cômodo. Ela trabalhava para Gabriel há 12 anos e o vira construir muros cada vez mais altos ao seu redor. Ela se lembrava de quando ele costumava sorrir antes que seu noivado com Victoria tivesse terminado tão desastrosamente. Agora, ele raramente saía da mansão, exceto para reuniões de negócios essenciais, preferindo administrar seu império por trás de portas fechadas. 20 minutos depois, o sistema de segurança alertou Gabriel de que alguém estava no portão. Ele olhou para o monitor em sua mesa e viu uma pequena van de entregas. Com um toque de botão, ele abriu o portão remotamente e voltou para seu uísque e os relatórios financeiros em sua mesa. Naomi Carter agarrou o volante de sua van de entregas enquanto dirigia pelos imponentes portões da propriedade St. James. Aos 30 anos, ela trabalhava em 3 empregos para economizar dinheiro suficiente para voltar à escola. O trabalho de entrega era seu emprego mais recente, e ela havia ouvido boatos sobre o milionário recluso que morava nesta mansão. Apenas entregue as compras e vá embora, ela se lembrou. Nada demais. Mas quando ela se aproximou da entrada, circular sua van fez um barulho estranho e depois parou. Naomi tentou religá-la, mas nada aconteceu. Não, 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 ela murmurou, batendo no volante com frustração. Não agora. Ela olhou pela chuva torrencial para a mansão à frente. Ela teria que pedir para usar um telefone. Respirando fundo, ela pegou as sacolas de compras, as cobriu com sua jaqueta e correu para a porta da frente. Lá dentro, Gabriel se assustou com uma batida rápida. Ninguém nunca batia à sua porta. As entregas eram deixadas do lado de fora, e seus poucos visitantes, principalmente sócios comerciais, ligavam antes e eram recebidos no portão pela segurança. As batidas persistiram. Gabriel levantou-se de sua cadeira, irritado com a interrupção, e caminhou até a porta da frente. Quando ele a abriu, encontrou uma mulher parada ali, encharcada, com sacolas de compras agarradas ao peito. Sr. St. James? Ela perguntou. Água, pingando de seus cachos escuros. Sou Naomi, da Fresh Deliveries. Tenho suas compras, mas minha van quebrou na sua entrada. Posso usar seu telefone para pedir ajuda? Gabriel a encarou por um momento. Fazia muito tempo que ele não falava diretamente com um estranho, especialmente uma mulher. Deixe as compras, disse ele secamente. Vou mandar meu motorista levá-la de volta para a cidade. As sobrancelhas de Naomi se ergueram. Só isso? Sem entre para se proteger da chuva? Sem deixe-me ajudá-la com essas sacolas? Ela balançou, a cabeça fazendo pingos de água voarem. Eu ouvi dizer que você era rude, mas uau. Gabriel ficou surpreso com sua franqueza. Ninguém lhe falava dessa maneira. Todos o tratavam com respeito excessivo ou medo. Todos, exceto essa entregadora, encharcada que o olhava como se ele fosse o irracional. Tudo bem, disse ele rigidamente. Entre.
Naomi entrou, seus olhos se arregalando ao ver a grande entrada com seus pisos de mármore e escadaria imponente. Lugar bonito, comentou ela, tentando não pingar muito no chão. Onde devo colocar isso? Antes que Gabriel pudesse responder, Marta apareceu. Oh, meu Deus, você está encharcada, deixe-me pegar isso. Ela se apressou para pegar as sacolas de compras. Coitadinha, venha para a cozinha e seque. Gabriel observou Marta levar Naomi embora, conversando, facilmente como se fossem velhas amigas. Ele ficou parado ali por um momento. Depois o seguiu para a cozinha, curioso apesar de si mesmo. Na cozinha quente e espaçosa, Marta dera a Naomi uma toalha para o cabelo e estava fazendo chá quente. Naomi sentou-se no balcão, parecendo completamente à vontade, em um ambiente que intimidaria a maioria das pessoas. Minha van simplesmente morreu, ela estava explicando a Marta. Preciso ligar para meu chefe e para um guincho. Você pode usar meu telefone, disse Gabriel, entrando na cozinha. Ele estendeu seu celular para ela. Naomi sorriu para ele. Um sorriso genuíno e caloroso que fez algo se mexer dentro dele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Obrigada, disse ela pegando o telefone. Prometo que não farei ligações internacionais. Gabriel se viu quase sorrindo com sua piada. Ele observou enquanto ela ligava para seu chefe, explicando a situação de forma direta, sem dar desculpas. Quando terminou, ela devolveu o telefone a ele. Meu chefe vai mandar alguém me buscar, mas pode demorar um pouco com essa tempestade. E o guincho só pode vir amanhã. Ela olhou pela janela para a chuva. Acho que estou presa aqui por um tempo. Eu vou te levar, disse Gabriel de repente, surpreendendo a si mesmo. Marta o olhou com espanto. Gabriel St. James não saía voluntariamente da mansão por um motivo não profissional havia anos. Você não precisa fazer isso, disse Naomi. Não quero ser um incômodo. Não é incômodo, insistiu ele, sentindo-se estranhamente determinado. Vou pegar minhas chaves do carro. 20 minutos depois, Gabriel estava levando Naomi de volta para a cidade em seu Bentley raramente usado. A chuva havia diminuído, mas ainda batia firmemente no teto do carro. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, antes de Naomi falar. Então, é verdade o que dizem? Que você não saiu daquela mansão, exceto para o trabalho, em 15 anos. Gabriel apertou o volante com mais força. As pessoas falam muito. Essa não é uma resposta, Naomi apontou. Mas vou considerar como um sim. Ele a olhou, irritado, mas intrigado com sua persistência. Por que isso importa para você? Naomi deu de ombros. Parece um desperdício, todo esse dinheiro, aquela casa linda, e você se esconde do mundo. Ela olhou pela janela para as árvores que passavam. A vida é muito curta para ser gasta se escondendo. Eu não estou me escondendo, disse Gabriel defensivamente. Estou me protegendo. Do quê? Da felicidade? Perguntou Naomi, e imediatamente balançou a cabeça. Desculpe, isso foi muito fora de linha. Eu nem te conheço. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Onde você mora? E perguntou ele finalmente, mudando de assunto. No complexo de apartamentos na rua Elm, ela direcionou. Segundo prédio à direita. Quando chegaram, Gabriel parou na frente de seu prédio. Era um complexo de apartamentos modesto, nada de luxo, mas bem conservado. Obrigada pela carona, disse Naomi, alcançando a maçaneta da porta. Então ela se virou para ele com um sorriso. E por não me demitir quando te chamei de rude. Pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu os cantos de sua boca se curvarem em um pequeno sorriso. De nada. Depois que Naomi saiu e correu pela chuva até a entrada de seu prédio, Gabriel ficou sentado em seu carro, observando até que ela desaparecesse lá dentro. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém lhe falara com tanta franqueza, sem medo ou uma agenda. Era refrescante. Na manhã seguinte, Gabriel não conseguia parar de pensar em Naomi. A franqueza dela, o sorriso fácil, a maneira como ela parecia completamente alheia à sua riqueza e status. Impulsivamente, ele pegou o telefone e ligou para a Fresh Deliveries. Gostaria de fazer um pedido, disse ele quando a recepcionista atendeu. E gostaria da mesma entregadora de ontem. Naomi, se não me engano. Mais tarde, naquele dia,
Naomi se surpreendeu ao ver a mansão St. James novamente em sua programação de entregas. Quando chegou, em uma van diferente, já que a dela ainda estava sendo consertada, tocou a campainha, esperando que Marta atendesse. Em vez disso, Gabriel abriu a porta pessoalmente. "Você voltou", disse ele, como se não a tivesse requisitado especificamente. "Parece que sim", respondeu Naomi, entregando-lhe as sacolas de compras. "Embora eu esteja surpresa, imaginei que, depois de ontem, você pediria qualquer pessoa, menos eu." Gabriel pegou as sacolas, seus dedos roçando brevemente nos dela. O leve contato enviou um choque inesperado por ele. "Eu não me importo com a franqueza", disse ele. "É raro no meu mundo." Naomi olhou para ele curiosamente. "Seu mundo deve ser bem chato, então." Antes que Gabriel pudesse responder, o telefone tocou. Ele olhou para ele e franziu a testa. "Preciso atender negócios." Naomi acenou com a cabeça. "Bom, aproveite suas compras, Sr. St. James." Quando ela se virou para ir embora, Gabriel se viu sem querer que ela fosse. "Espere", chamou ele. "Você gostaria de jantar algum dia?" As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Ele não convidava uma mulher para jantar há 15 anos. Naomi pareceu surpresa, depois sorriu. "Você está me convidando para um encontro, senhor milionário recluso?" "É só um jantar", disse Gabriel rapidamente. "E por favor, me chame de Gabriel." "Ok, Gabriel", disse ela, testando o nome dele. "Jantar parece bom, mas devo avisá-lo. Eu não me impressiono facilmente e sempre falo o que penso." "Estou contando com isso", respondeu ele, sentindo uma parte adormecida de si mesma despertando. Enquanto Naomi dirigia, ela não pôde deixar de se perguntar em que se metia. O misterioso Gabriel St. James era conhecido por sua riqueza, seu sucesso nos negócios e sua completa reclusão da sociedade. No entanto, algo nele a intrigava, não seu dinheiro ou seu poder, mas a tristeza que ela vislumbrou por trás de seu exterior frio. Enquanto isso, de volta à mansão, Gabriel ficou na janela, observando a van de Naomi desaparecer pela entrada. Pela primeira vez em 15 anos, ele sentiu algo se agitar dentro dele. Algo que ele jurara nunca mais sentir. Esperança. E isso o aterrorizava. Marta o encontrou ainda ali alguns minutos depois. "Está tudo bem, Sr. St. James?" Gabriel se virou para ela, sua expressão perturbada. "Eu acabei de convidar a entregadora para jantar." Os olhos de Marta se arregalaram de surpresa, depois amoleceram com compreensão. "Já era hora de você deixar alguém novo entrar em sua vida", disse ela gentilmente. "Eu não estou deixando ela entrar", insistiu Gabriel. "É só um jantar." Mas enquanto voltava para seu escritório, Gabriel sabia que estava mentindo para si mesmo. Algo sobre Naomi já havia passado por suas defesas cuidadosamente construídas, e ele não tinha certeza se deveria abraçá-la ou fugir dela o mais rápido que pudesse. O que ele não sabia era que o simples ato de convidar Naomi para jantar havia posto em movimento eventos que o forçariam a confrontar o passado de que fugia há 15 anos. Seu mundo cuidadosamente isolado estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e a existência segura e vazia que ele criara para si mesmo nunca mais seria a mesma. O restaurante que Gabriel escolheu para o jantar era exclusivo e elegante, com iluminação suave e cabines privadas que garantiam discrição. Ele chegou cedo e pediu a mesa mais isolada disponível. Enquanto esperava, ele verificava o relógio repetidamente, perguntando-se se Naomi realmente apareceria. Quando ela entrou, várias cabeças se viraram. Não porque ela estava vestida extravagantemente. Na verdade, seu vestido preto simples era modesto em comparação com o que as outras mulheres usavam, mas porque ela se portava com uma confiança natural que chamava a atenção. Gabriel se levantou quando ela se aproximou da mesa. "Você veio", disse ele, incapaz de esconder sua surpresa. "Eu disse que viria", respondeu Naomi com um sorriso. "Embora eu quase não o reconhecesse fora de sua mansão. Você parece diferente no mundo real." Quando ela se sentou, Gabriel percebeu que ela parecia um pouco desconfortável. "Algo está errado?" "Só não estou acostumada a lugares tão chiques", admitiu ela, olhando ao redor para os lustres de cristal e toalhas de seda.
Meu restaurante habitual é a lanchonete onde trabalho no meu turno da manhã. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Você tem vários empregos? 3, na verdade, disse Naomi sem constrangimento. Lanchonete de manhã, livraria à tarde e entregas. Entre elas, estou economizando para a faculdade de enfermagem. O garçom apareceu com os cardápios e Gabriel pediu vinho para a mesa. Quando o garçom saiu, Naomi olhou diretamente para Gabriel. Então você vai me dizer por que realmente me convidou para jantar? Perguntou ela. Porque eu estou supondo que você geralmente não sai com entregadoras. Eu geralmente não saio com ninguém, respondeu Gabriel honestamente. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Você é diferente. Você me tratou como uma pessoa, não como uma conta bancária ou uma celebridade reclusa. É porque você é uma pessoa, disse Naomi simplesmente. Uma pessoa rabugenta, mas ainda assim apenas uma pessoa. Gabriel realmente riu, um som enferrujado que ele mal reconhecia como seu. Faz muito tempo que ninguém me chama de rabugento na minha cara. Bem, se acostume, eu te disse que falo o que penso. Naomi abriu o cardápio e seus olhos se arregalaram com os preços. Uau, estes devem ser os melhores bifes do planeta. Gabriel a observou divertido com sua franqueza. Peça o que quiser. A conversa fluiu mais facilmente do que Gabriel esperava. Naomi contou a ele sobre ter crescido em uma cidade pequena, mudado para a cidade em busca de melhores oportunidades e seu sonho de se tornar enfermeira. Gabriel se viu compartilhando um pouco sobre seus negócios, assuntos seguros que não exigiam que ele revelasse nada pessoal. Você é bom nisso, observou Naomi depois que ele terminou de explicar um investimento recente. Bom em quê? Em falar sem realmente dizer nada sobre você mesmo. Ela tomou um gole de vinho. Eu sei sobre as margens de lucro da sua empresa, mas nada sobre o que faz Gabriel St. James funcionar. Gabriel ficou um pouco tenso. Não há muito o que contar. Eu duvido disso, disse Naomi. Um homem não se tranca por 15 anos sem uma só história. Quando ele permaneceu em silêncio, ela acrescentou, mas eu não vou pressionar. Não hoje à noite de qualquer maneira. À medida que a noite avançava, Gabriel se sentiu relaxando. Havia algo reconfortante na presença de Naomi. A maneira como ela não parecia se importar em impressioná-lo ou obter algo dele. Quando terminaram a sobremesa, ele estava quase triste por a noite estar chegando ao fim. Eu te levo para casa, ofereceu ele quando saíram do restaurante. Naomi negou com a cabeça. Eu posso pegar um táxi. Eu sei que sua mansão fica na direção oposta. Então eu insisto, disse Gabriel, surpreendendo-se com o quanto queria estender o tempo deles juntos. Durante a viagem para o apartamento de Naomi, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Quando chegaram, Gabriel a acompanhou até a porta de seu prédio. Eu me diverti muito, disse Naomi virando-se para ele. O que, honestamente, eu não esperava. Eu também não, admitiu Gabriel. Ele hesitou, então perguntou. Você gostaria de fazer isso de novo? Naomi olhou para ele, sua expressão pensativa. Sim, mas da próxima vez vamos a algum lugar menos chique. Quero ver se você consegue lidar com um lugar normal com pessoas normais. Gabriel sentiu uma mistura de expectativa e ansiedade com o pensamento. Eu tentarei, prometeu ele. Bom. Naomi sorriu. Depois o surpreendeu ficando na ponta dos pés e beijando sua bochecha. Boa noite, Gabriel. Enquanto dirigia para casa, Gabriel tocou o lugar onde Naomi o havia beijado. O gesto simples o havia afetado mais do que ele queria admitir. Pela primeira vez em anos, ele se viu ansioso pelo amanhã. Na manhã seguinte, Gabriel acabara de terminar uma ligação de negócios quando Marta entrou em seu escritório com uma expressão estranha no rosto. Senhor, tem alguém aqui para vê-lo? Ela diz que o nome dela é Victoria Pierce. Gabriel congelou. Victoria. A mulher que o havia traído 15 anos atrás. A razão pela qual ele se isolara do mundo. Diga a ela para ir embora, disse ele friamente. Tentei, senhor, mas ela foi bastante insistente. Ela diz que é importante. Antes que Gabriel pudesse responder, uma mulher alta e elegantemente vestida apareceu na porta atrás de Marta. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados, sua maquiagem impecável e seu sorriso ensaiado. Olá, Gabriel, disse Victoria suavemente. Faz muito tempo.
Marta olhou incerta para ambos, então se desculpou silenciosamente, fechando a porta atrás dela. Gabriel permaneceu rigidamente atrás de sua mesa. "O que você está fazendo aqui, Victoria? Velhos amigos não podem se encontrar?" perguntou, ela movendo-se graciosamente para a sala. Seus olhos examinaram os móveis caros. "Você se saiu bem. Nós não somos amigos", disse Gabriel secamente. "E você não respondeu à minha pergunta." O sorriso de Victoria vacilou levemente. "Estou de volta à cidade porque meu marido e eu estamos abrindo uma nova galeria de arte. Ouvi dizer que você se tornou um grande colecionador. E você pensou que eu faria o quê? Compraria de você? Investiria na sua galeria?" Gabriel riu, amargamente. "Depois do que você fez." Victoria suspirou dramaticamente. "Gabriel, isso foi há 15 anos. Éramos jovens. Erros foram cometidos." "Erros!" A voz de Gabriel endureceu. "Você dormiu com meu irmão na noite anterior ao nosso casamento. Depois levou metade da minha empresa no acordo. Aqueles não foram erros, Victoria. Essas foram escolhas." Victoria gesticulou com a mão displicentemente. "História antiga. E olhe para você agora, mais rico do que nunca. Eu te fiz um favor." Gabriel a encarou, surpreso com sua audácia. A mulher que havia destruído seu coração e sua confiança estava em seu escritório agindo como se não tivesse feito nada de errado. "Saia", disse ele calmamente, "e não volte." A expressão de Victoria endureceu. "Tudo bem. Mas esta cidade não é tão pequena como você pensa, Gabriel. Estamos fadados a nos encontrar novamente." Ela se virou para sair, mas parou na porta. "A propósito, ouvi dizer que você foi visto no Bellini's ontem à noite com uma mulher. Seguindo em frente finalmente?" A pergunta pareceu uma invasão e Gabriel não a dignificou com uma resposta. Depois que Victoria saiu, ele ficou na janela, as mãos fechadas em punhos. Vê-la havia trazido de volta toda a dor e humilhação que ele tanto se esforçara para enterrar. Era exatamente por isso que ele não deixava as pessoas entrarem em sua vida. Elas sempre acabavam machucando você. Quando seu telefone tocou, Gabriel quase não atendeu, mas quando viu o nome de Naomi na tela, ele dera a ela seu número particular após o jantar, ele se viu alcançando-o. "Alô", disse ele, sua voz ainda tensa pelo encontro com Victoria. "Oi, sou Naomi. É um mau momento? Você parece chateado." Gabriel respirou fundo. "Não, está tudo bem. O que posso fazer por você?" "Bem, eu estava pensando em nosso próximo encontro", disse Naomi. "Há um festival gastronômico no parque neste sábado. Nada de sofisticado, apenas restaurantes locais montando barracas. Você estaria interessado?" A ideia de ir a um evento público lotado fez Gabriel querer recusar imediatamente. Mas então ele pensou em passar a tarde com Naomi, e algo dentro dele mudou. Sim, eu poderia fazer isso", disse ele, surpreendendo a si mesmo. "Ótimo. Nos encontramos na entrada. Do parque ao meio-dia." Naomi parecia genuinamente satisfeita. Depois que desligaram, Gabriel sentou-se pesadamente em sua cadeira. O que ele estava fazendo? Primeiro jantar em um restaurante, agora um festival público, e logo depois que a visita inesperada de Victoria lhe havia lembrado de todas as razões pelas quais ele havia se retirado do mundo em primeiro lugar. Marta bateu e entrou com uma xícara de café. "O senhor está bem, aquela mulher?" "Estou bem", disse Gabriel automaticamente. Marta lançou-lhe um olhar significativo. "Se o senhor não se importa de eu dizer, o senhor não está bem há 15 anos. Mas ultimamente, desde que conheceu a senhorita Carter, o senhor parece diferente." Gabriel não respondeu, mas as palavras de Marta permaneceram com ele o dia todo. Quando o sábado chegou, ele quase se convencera a cancelar o encontro. Mas alguma parte nova e desconhecida dele queria ver Naomi novamente. Queria experimentar algo além da rotina segura e vazia de sua vida, cuidadosamente controlada. O festival gastronômico era exatamente como ele temia, lotado, barulhento e opressivo. Gabriel ficou na entrada, lutando contra a vontade de se virar e voltar para sua mansão. Então ele viu Naomi acenando para ele, seu sorriso brilhante e genuíno, e algo dentro dele se acalmou. "Você veio", disse ela,
parecendo tão surpresa quanto ele havia estado no restaurante. Eu disse que viria, respondeu ele, repetindo suas palavras do primeiro encontro. Naomi sorriu e pegou sua mão, puxando-o para dentro da multidão. Vamos, você tem que experimentar os tacos desse lugar, eles são incríveis. Na primeira hora, Gabriel ficou tenso, constantemente ciente das pessoas ao seu redor, perguntando-se se eles o reconheciam. Mas gradualmente, enquanto eles se moviam, de barraca em barraca, provando diferentes comidas e rindo dos comentários de Naomi, ele começou a relaxar. Veja, não é tão terrível estar perto de pessoas normais, não é? Perguntou Naomi enquanto eles sentavam em um banco, comendo. Sorvete. Gabriel olhou para ela, para a maneira como a luz do sol se prendia em seus cachos escuros e sentiu algo quente se desdobrar em seu peito. Não, nada terrível. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Naomi parou de repente. Oh, não. O que houve? Perguntou Gabriel. Naomi estava olhando para uma mulher que se aproximava deles. Uma loira alta e elegante, cujo rosto Gabriel reconheceu imediatamente. Victoria. Essa é a esposa do meu chefe da livraria, explicou Naomi. Ela não é a pessoa mais fácil de trabalhar. Antes que Gabriel pudesse avisá-la ou sugerir que eles fossem embora, Victoria estava sobre eles. Gabriel, disse ela com surpresa fingida. Que coincidência! Naomi olhou para ambos, a confusão clara em seu rosto. Vocês dois se conhecem? Ah, Gabriel e eu temos um longo passado, disse Victoria com um sorriso malicioso. Não temos, querido. Gabriel sentiu sua mandíbula se contrair. Victoria estava apenas indo embora. Victoria o ignorou, se virando para Naomi. Você é a garota da livraria, não é? Natalie. Naomi, ela corrigiu. E sim, eu trabalho para seu marido, Sr. Pierce. Os olhos de Victoria se arregalaram com deleite malicioso. Bem, isso não é interessante. Gabriel St. James namorando uma das funcionárias do meu marido. Ela olhou para Gabriel. Você sempre teve queda por mulheres abaixo da sua posição. Naomi enrijeceu ao lado dele, e Gabriel sentiu uma onda de raiva. Chega, Victoria. Ah, eu estou apenas começando, disse Victoria. Ela sabe sobre nós, Gabriel? Sobre o que aconteceu? Naomi olhou para Gabriel com perguntas nos olhos. Ele queria explicar, contar a verdade antes que Victoria a distorcesse, mas as palavras travaram em sua garganta. Victoria sorriu, percebendo sua hesitação. Vou deixá-los a sós para o encontro de vocês. Mas, Gabriel, venha à abertura da galeria na semana que vem, por velhos tempos. Com isso, ela se afastou, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Naomi se voltou para Gabriel. O que foi isso? Quem é ela para você? Gabriel olhou em volta para o parque lotado. Não aqui, disse ele. Vamos para algum lugar mais tranquilo. Eles acabaram em um pequeno café a várias quadras dali. Assim que tomaram café, Naomi olhou para ele expectante. Bem? Gabriel respirou fundo. Victoria foi minha noiva, 15 anos atrás. Os olhos de Naomi se arregalaram. Aquela que... Ela não terminou a frase, mas sua expressão mostrou que ela havia juntado as peças. Sim, Gabriel confirmou. A razão pela qual eu... Ele lutou para encontrar as palavras. A razão pela qual você se isolou, Naomi completou por ele. O que ela fez? Gabriel nunca tinha contado a história completa a ninguém. Tinha sido muito humilhante, muito doloroso. Mas olhando para o rosto aberto e honesto de Naomi, ele se viu querendo compartilhar. Estávamos noivos, começou ele com a voz baixa. Na noite anterior ao nosso casamento, eu a encontrei com meu irmão Ethan. Eles estavam tendo um caso há meses, bem debaixo do meu nariz. Naomi estendeu a mão pela mesa e pegou a dele. O simples gesto de conforto quase o desfez. Não foi apenas a traição, continuou Gabriel. Depois que eu cancelei o casamento, Victoria me processou por metade da minha empresa, alegando que ela havia contribuído para o seu sucesso, e ela ganhou. Ela e Ethan pegaram o dinheiro e desapareceram juntos. Isso é horrível, disse Naomi, suavemente. Sinto muito. Eu reconstruí a empresa, a tornei ainda mais bem-sucedida, disse Gabriel, mas eu não consegui reconstruir minha confiança nas pessoas. Então parei de tentar. Naomi apertou sua mão. Até agora? A pergunta pairou entre eles.
cheia de possibilidade e perigo. Gabriel olhou para as mãos unidas, depois para o rosto de Naomi. Em seus olhos ele não viu julgamento nem cálculo, apenas compreensão e algo mais, algo que o fascinava e o aterrorizava ao mesmo tempo. Eu não sei, admitiu ele. Eu quero tentar, com você, mas não sei se consigo. Naomi acenou lentamente com a cabeça. Eu entendo. A confiança não é fácil depois que ela foi quebrada. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Mas o isolamento não é a resposta, Gabriel. É apenas outro tipo de prisão. Quando saíram do café, Gabriel se sentiu mais leve por ter compartilhado seu segredo. Mas ele também se sentiu vulnerável, de um jeito que não sentia há anos. Ele havia deixado Naomi ver além de suas muralhas, e não havia volta. O que ele não sabia era que a aparição surpresa de Victoria não foi coincidência. Seu retorno à cidade e seu súbito interesse em sua vida tinham um propósito, um que logo ameaçaria não apenas seus sentimentos crescentes por Naomi, mas tudo o que ele havia construído nos últimos 15 anos. Enquanto dirigia Naomi para casa, Gabriel não conseguia se livrar da sensação de que, ao abrir seu coração, mesmo que um pouco, ele havia se preparado para outra queda. E desta vez, com Naomi, a queda poderia ser ainda mais devastadora do que antes. Nas semanas que se seguiram ao encontro com Victoria, Gabriel se viu passando cada vez mais tempo com Naomi. Apesar de seus medos e reservas, ele não podia negar que ela trazia uma luz para sua vida que havia estado ausente por 15 anos. Em uma tarde ensolarada de sábado, Naomi convenceu Gabriel a ajudar em uma horta comunitária onde ela era voluntária. Ele ficou sem jeito de jeans e camiseta, roupas que Marta teve que comprar especialmente para ele, já que seu guarda-roupa consistia principalmente de ternos caros. Eu não tenho certeza se vou ser de muita ajuda, disse Gabriel, olhando duvidoso para as ferramentas de jardinagem. Nunca plantei nada na minha vida. Naomi lhe entregou um par de luvas com um sorriso. Há uma primeira vez para tudo. Além disso, é bom você sujar as mãos de vez em quando. Para sua surpresa, Gabriel apreciou o trabalho simples de plantar vegetais ao lado de Naomi e dos outros voluntários. Ninguém parecia reconhecê-lo como um milionário recluso. E havia algo libertador em ser tratado como apenas mais uma pessoa. Você está sorrindo, observou Naomi enquanto trabalhavam lado a lado. Fica bem em você. Gabriel percebeu que ela estava certa. Ele estava sorrindo, e não apenas externamente. Algo dentro dele se sentia mais leve, como se as paredes que ele havia construído estivessem começando a desmoronar. Enquanto eles estavam arrumando para ir embora, o telefone de Gabriel tocou. O identificador de chamadas mostrou que era seu. Assistente, Robert. Com licença, disse ele a Naomi, afastando-se para atender a ligação. Robert, o que é? Senhor, sinto muito em incomodá-lo em um fim de semana, mas há algo que você precisa saber. A voz de Robert estava tensa. Victoria Pierce e seu marido fizeram uma oferta para comprar a Westland Properties. Gabriel congelou. Westland Properties era uma de suas propriedades imobiliárias mais valiosas. Um empreendimento que ele havia construído do zero, após a traição de Victoria. Era também adjacente à sua mansão, proporcionando a privacidade e segurança que ele valorizava. Como eles conseguiram o capital para isso? Gabriel perguntou bruscamente. Eu não sei, senhor. Mas a oferta é séria e o conselho está considerando. Diga, a eles para não fazerem nada até eu chegar lá. Estou a caminho. Gabriel desligou e se virou para encontrar Naomi olhando para ele com preocupação. Algo errado? Ela perguntou. Gabriel hesitou. Ele não estava acostumado a compartilhar seus problemas com ninguém. Emergência de negócios. Tenho que ir para o escritório. Naomi acenou com a cabeça, mas ele pôde ver a decepção em seus olhos. Eu entendo. O dever chama. Vou compensá-la. Gabriel prometeu, surpreso com o quanto ele queria dizer isso. Jantar amanhã? Naomi sorriu. Claro. Me ligue quando estiver livre. Enquanto Gabriel dirigia para seu escritório, sua mente corria. O súbito interesse de Victoria em comprar a Westland Properties não poderia ser coincidência. Ela estava aprontando alguma coisa, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais.
No escritório, Robert o informou sobre os detalhes da oferta. Era bem acima do valor de mercado, suspeitamente. Eles estão se reunindo com o conselho na segunda-feira, explicou Robert. Mas eu não entendo por que eles querem tanto essa propriedade. É valiosa, mas não vale o que eles estão oferecendo. Gabriel olhou pela janela pensando. Não é sobre a propriedade, é sobre mim. Ele se virou para Robert. Descubra tudo o que puder sobre as finanças dos Pierces. Onde eles conseguiram esse dinheiro? Quem os está apoiando? Quero saber com quem estou realmente lidando. Depois que Robert saiu, Gabriel sentou-se sozinho em seu escritório, sentindo as paredes familiares de suspeita e defensividade se erguendo novamente ao seu redor. Justamente quando ele havia começado a se abrir, a deixar Naomi entrar, Victoria havia aparecido para lembrá-lo de por que ele havia se fechado em primeiro lugar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Naomi. Espero que sua emergência esteja sendo resolvida. Senti sua falta esta tarde. A simples mensagem cortou seus pensamentos sombrios. Com Victoria, tudo havia sido complicado, cheio de segundas intenções e manipulação. Com Naomi, as coisas eram diretas. Ela dizia o que queria dizer e queria dizer o que dizia. Gabriel tomou uma decisão. Ele não deixaria os jogos de Victoria o levarem de volta ao isolamento. Não desta vez. No dia seguinte, Gabriel encontrou Naomi para jantar em um pequeno restaurante italiano que ela havia escolhido. Enquanto comiam, ele se viu contando a ela sobre a oferta de Victoria na Westland Properties. Você acha que ela está tentando se vingar de você por alguma coisa? Naomi perguntou. Gabriel balançou a cabeça. Victoria não faz nada sem um motivo financeiro. Ela está atrás de alguma coisa, só não sei o que ainda. Naomi estendeu a mão pela mesa e pegou a dele. Seja lá o que ela estiver planejando, você vai descobrir. Você é mais esperto que ela. A confiança dela nele era ao mesmo tempo surpreendente e comovente. Gabriel apertou a mão dela, maravilhado com o quanto se sentia natural estar com ela, compartilhar suas preocupações. Depois do jantar, eles caminharam ao longo do rio que cortava a cidade. A noite estava quente, as estrelas visíveis acima, apesar das luzes da cidade. Me conte uma coisa, disse Naomi enquanto caminhavam. Em todos esses anos se escondendo, você não se sentiu sozinho? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Não. Sei, talvez me acostumei a ficar sozinho. Isso não é a mesma coisa que não se sentir sozinho, Naomi apontou gentilmente. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Sim, ele admitiu finalmente. Eu estive sozinho, mas se sentia mais seguro do que a alternativa. E agora? E perguntou Naomi, parando para olhá-lo. Gabriel olhou em seus olhos, sentindo algo que não se permitia sentir há anos. Agora não tenho tanta certeza mais. O momento se estendeu entre eles, cheio de emoções não ditas. Então, lentamente, Gabriel se inclinou e a beijou. Foi suave no começo, hesitante, mas se aprofundou quando Naomi respondeu, seus braços deslizando ao redor do pescoço dele. Quando finalmente se separaram, Gabriel descansou a testa na dela, o coração batendo forte. Ele não beijava ninguém desde Vitória, não queria, mas com Naomi parecia certo, parecia como voltar para casa depois de uma longa e fria jornada. Você está me mudando, ele sussurrou. Não sei se isso é bom ou ruim, Naomi sorriu. Acho que é bom, muito bom. A segunda-feira de manhã chegou rápido demais. Gabriel chegou cedo ao seu escritório, preparado para a reunião com o conselho e os Pierces. Robert havia reunido algumas informações, mas nada que explicasse por que Victoria e seu marido estavam tão interessados na Westland Properties. A sala do conselho já estava cheia quando Gabriel entrou. Ele acenou para os membros do conselho, então congelou ao ver quem estava sentado ao lado de Victoria e seu marido, Richard Pierce, Ethan, seu irmão, o homem que o havia traído com Victoria 15 anos atrás. Olá, Gabriel, disse Ethan, levantando-se. Faz muito tempo. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco. Ele não tinha visto ou falado com seu irmão desde que o descobriu com Victoria. Vê-lo agora sentado casualmente na sala do conselho de Gabriel, como se nada tivesse acontecido, acendeu uma raiva que ele pensava ter enterrado há muito tempo. O que ele está fazendo aqui?
exigiu Gabriel, sua voz fria. Richard Pierce, um homem magro com olhos astutos, respondeu. Ethan é nosso sócio neste empreendimento. Achamos apropriado que ele estivesse aqui. Gabriel olhou para Victoria, que observava a cena com satisfação mal disfarçada. Este era o plano dela: forçar um confronto com Ethan, reabrir feridas antigas. O negócio está cancelado, disse Gabriel secamente. Eu não vou vender para nenhum de vocês. Um dos membros do seu conselho pigarreou. Sr. St. James, a oferta deles está substancialmente acima do valor de mercado. Temos o dever fiduciário de considerá-la. Gabriel se voltou para o conselho. Eu possuo 51% desta empresa. Nada acontece sem minha aprovação. Ele olhou de volta para Victoria e Ethan. E eu não aprovo este negócio. Reunião encerrada. Enquanto os membros do conselho saíam, parecendo desconfortáveis, Ethan se aproximou de Gabriel. Precisamos conversar, disse ele baixinho. Não temos nada para conversar, respondeu Gabriel. Acho que temos, insistiu Ethan. Sobre Victoria, sobre o que aconteceu. Sobre por que estamos realmente aqui. Gabriel encarou seu irmão, o homem que um dia fora seu melhor amigo antes de se tornar seu pior traidor. Tudo bem. Meu escritório. 5 minutos. Depois que todos os outros saíram, Gabriel e Ethan se sentaram um de frente para o outro no escritório de Gabriel. O silêncio entre eles era pesado com 15 anos de palavras não ditas. Você está bem, disse Ethan finalmente. O sucesso lhe cai bem. Corte a conversa fiada, disse Gabriel friamente. O que você quer? Ethan suspirou. Não é o que você pensa. Eu não estou aqui como aliado da Victoria. Na verdade, Richard e eu mal estamos nos falando ultimamente. Gabriel levantou uma sobrancelha cético. Você espera que eu acredite nisso, depois de você ter aparecido com eles hoje? Eu voltei porque ouvi dizer que você finalmente estava saindo da fortaleza que construiu ao seu redor, disse Ethan. Ouvi dizer que você estava saindo com alguém, uma entregadora chamada Naomi. Gabriel ficou tenso. Como você sabe sobre Naomi? Victoria me contou. Ela tem te observado, Gabriel. Ela é obcecada por você, pelo que você construiu, e ela não está feliz com Naomi. O que Victoria se importa com quem eu namoro? Perguntou Gabriel. Ethan se inclinou para a frente. Porque ela nunca superou você. O dinheiro que ela pegou, o casamento com Richard, tudo fazia parte do plano dela para deixá-lo com ciúmes, para fazê-lo lutar por ela. Mas você não lutou. Você desapareceu. Gabriel balançou a cabeça em descrença. Isso é loucura. Essa é a Victoria, respondeu Ethan. E agora ela está de volta, com um novo plano. Ela quer a Westland Properties, porque fica ao lado da sua mansão. Ela quer estar perto de você novamente. E por que eu deveria acreditar em alguma coisa que você diz? Exigiu Gabriel. Você me traiu tanto quanto ela. O rosto de Ethan se encheu de arrependimento. Eu sei, e me arrependi disso todos os dias desde então. Victoria me manipulou, Gabriel. Ela me disse que você estava a traindo, que você não a amava de verdade. Eu estava bêbado e idiota o suficiente para acreditar nela. Quando percebi a verdade, já era tarde demais. Gabriel se levantou, incapaz de ficar sentado com a tempestade de emoções dentro dele. Mesmo que isso seja verdade, por que voltar agora? Por que se envolver no esquema da Victoria? Para te avisar, disse Ethan simplesmente. Victoria é perigosa quando não consegue o que quer. E o que ela quer é você, ou pelo menos destruir sua chance de felicidade com outra pessoa. Gabriel olhou pela janela, processando essa nova informação. Será que Ethan estava falando a verdade, ou era apenas mais uma traição a caminho? Fique longe de mim, disse Gabriel finalmente. E diga o mesmo para Victoria. Eu não sou o homem que eu era 15 anos atrás. Eu não serei manipulado novamente. Depois que Ethan saiu, Gabriel ligou para Naomi. Ouvir a voz dela o acalmou, lembrou-o do que era real e verdadeiro em sua vida. Agora, posso te ver hoje à noite? Ele perguntou. Claro, respondeu Naomi. Está tudo bem? Você parece chateado. Vou explicar quando te ver, prometeu Gabriel. Naquela noite, Gabriel contou tudo a Naomi, sobre a reunião, sobre a aparição inesperada de Ethan,
E sobre as alegações de seu irmão sobre Victoria. Você acredita nele? Perguntou Naomi quando ele terminou. Gabriel passou a mão pelos cabelos frustrado. Não sei. Ethan sempre foi o melhor mentiroso dos dois. Mas o que ele disse sobre Victoria faz um tipo de sentido distorcido. Naomi ficou quieta por um momento, pensando. Se ele estiver dizendo a verdade, então Victoria pode tentar nos causar problemas. Eu não vou deixar ela te machucar, disse Gabriel com firmeza. Naomi sorriu com sua protetividade. Não estou preocupada comigo. Eu consigo lidar com a Victoria. Estou preocupada com você, com tudo isso que está trazendo à tona para você. Gabriel pegou a mão dela, ainda maravilhado com a facilidade com que ela o via. Passei 15 anos me escondendo do que eles me fizeram. Não quero mais me esconder. Bom, disse Naomi suavemente, porque estou me apaixonando por você, Gabriel St. James, e eu odiaria te perder para fantasmas do seu passado. As palavras dela o atingiram como uma onda, lavando a escuridão que Ethan e Victoria haviam trazido de volta à sua vida. Estou me apaixonando por você também. Ele admitiu, as palavras parecendo estranhas, mas certas em seus lábios. No Cass. Dia seguinte, Gabriel estava revisando contratos em seu escritório em casa, quando Marta bateu à porta. Senhor, a senhorita Pierce está aqui novamente. Ela está muito insistente. Gabriel suspirou. Mande-a entrar. É hora de eu resolver isso, de uma vez por todas. Victoria entrou, parecendo tão polida e perfeita como sempre. Gabriel, precisamos conversar sobre a oferta. Não há nada para conversar, disse Gabriel firmemente. Eu não vou vender para você, Victoria. Nem agora, nem nunca. A expressão agradável de Victoria vacilou. Você está cometendo um erro. Nossa oferta é mais do que justa. Isso não é sobre dinheiro, respondeu Gabriel. É sobre qualquer jogo que você esteja jogando. Ethan me contou tudo. Os olhos de Victoria se estreitaram. O irmão idiota do meu marido não sabe do que está falando. Talvez não, Gabriel concedeu. Mas eu conheço você, Victoria. E seja lá o que você estiver planejando, não vai funcionar. Não dessa vez. Victoria se aproximou, sua voz se suavizando. Você nunca pensa no que poderia ter sido, Gabriel. Sobre nós fomos bons juntos uma vez. Não, disse Gabriel com certeza. Nós não fomos. Eu simplesmente não vi até que fosse quase tarde demais. O rosto de Victoria endureceu. É aquela entregadora, não é? Naomi, você acha que ela realmente se importa com você e não com seu dinheiro? Gabriel sorriu, imperturbável por sua tentativa de semear a dúvida. Essa é a diferença entre você e Naomi. Ela me vê por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Vamos ver sobre isso, disse Victoria, sua voz fria. Todo mundo tem um preço, Gabriel. Até mesmo sua preciosa Naomi. Quando Victoria se virou para ir embora, Gabriel a chamou. Fique longe da Naomi, Victoria. Estou falando sério. Victoria parou na porta. Ou o quê? Você vai desaparecer de novo? Se esconder em sua mansão? Por mais 15 anos? Ela riu. Você se tornou previsível, Gabriel. E isso te torna vulnerável. Depois que ela saiu, Gabriel imediatamente ligou para Naomi, mas ela não atendeu. Ele tentou novamente, sentindo uma sensação de desconforto crescendo dentro dele. Não era normal ela não atender, especialmente porque eles tinham planos de se encontrar mais tarde. Gabriel pegou suas chaves e foi para seu carro. Ele precisava encontrar Naomi, para alertá-la sobre as ameaças de Victoria. Enquanto dirigia em direção à livraria onde ela trabalhava, seu telefone tocou. Ele atendeu pelo sistema de som do carro. Gabriel St. James, disse ele. Sr. St. James, sou o Dr. Reynolds, do Hospital Memorial da cidade. Temos uma paciente aqui, Naomi Carter. Você está listado como seu contato de emergência. Gabriel sentiu seu coração parar. O que aconteceu? Ela está bem? Houve um acidente, disse o médico. A senhorita Carter foi trazida há 1 hora. Ela está em cirurgia agora. Acho que você deveria vir ao hospital imediatamente. O mundo pareceu inclinar-se sobre Gabriel enquanto o medo o dominava. Depois de 15 anos se escondendo da dor, ele finalmente tinha aberto seu coração para alguém. E agora assim ele poderia perdê-la.
Enquanto ele corria em direção ao hospital, um pensamento se repetia em sua mente. Se algo acontecesse com Naomi, ele nunca se perdoaria por tê-la trazido para o jogo perigoso que Victoria estava jogando. Ele nunca perdoaria Victoria por qualquer parte que ela tivesse desempenhado no acidente de Naomi. Gabriel correu pelos corredores do hospital, seu coração batendo forte. O cheiro antisséptico e as luzes fluorescentes brilhantes intensificaram sua sensação de pavor. Na estação de enfermagem, ele tentou manter a voz calma. Estou aqui para Naomi Carter. Disseram-me que ela está em cirurgia. Uma enfermeira olhou para cima de seu computador. Você é da família? Sou Gabriel St. James. Sou o contato de emergência dela, disse ele, lutando para controlar seu medo. A enfermeira acenou com a cabeça. O médico estará com você em breve. Por favor, sente-se na sala de espera. Gabriel andou de um lado para o outro, incapaz de ficar sentado. Sua mente corria com possibilidades horríveis. O que tinha acontecido com Naomi? Victoria estava envolvida, de alguma forma. O pensamento o fez ferver o sangue. Sr. St. James, Gabriel se virou para ver uma médica se aproximando, seu gorro cirúrgico ainda posto. Como ela está? Exigiu ele. A senhorita Carter está estável, disse a médica. Ela foi atingida por um carro enquanto atravessava a rua fora da livraria onde trabalha. Ela tem uma perna quebrada, 2 costelas quebradas e uma concussão. Nós colocamos a perna e tratamos suas outras lesões. Ela é muito sortuda. Poderia ter sido muito pior. O alívio invadiu Gabriel. Ela vai ficar bem? A médica acenou com a cabeça. Ela deve se recuperar completamente, embora leve tempo. Ela está em recuperação agora. Você pode vê-la em cerca de 30 minutos. Foi um atropelamento e fuga? Perguntou Gabriel, suas suspeitas sobre Victoria ainda fortes. Não, o motorista permaneceu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, foi um homem idoso que perdeu o controle de seu veículo. Um acidente completo. Gabriel sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Não tinha sido obra de Victoria, afinal. Sua paranoia imediatamente havia saltado para a pior conclusão. Quando finalmente foi autorizado a ver Naomi, Gabriel sentiu seu coração se apertar ao vê-la na cama do hospital. Seu rosto estava machucado, sua perna em um gesso e um soro intravenoso estava em seu braço. Apesar de tudo, ela conseguiu dar um sorriso fraco quando o viu. Oi, disse ela, sua voz rouca. Desculpa pelo nosso encontro. Gabriel se moveu para o lado dela, pegando sua mão cuidadosamente. Não brinque, eu fiquei tão preocupado. Precisa de mais do que um carro para se livrar de mim, disse Naomi. Então fez uma careta ao tentar se ajustar. Não se mexa, pediu. Gabriel. O médico disse que você precisa descansar. Naomi olhou para ele com uma clareza surpreendente, dada sua condição. Você achou que a Victoria estava por trás disso, não é? Gabriel hesitou, então assentiu. O momento parecia suspeito. Eu te disse, eu consigo lidar com a Victoria, disse Naomi. Embora de preferência não com meu corpo como para-choque. Apesar de tudo, Gabriel se viu sorrindo para sua tentativa de humor. Mesmo ferida em uma cama de hospital, o espírito de Naomi permanecia intacto. Era uma das muitas coisas que ele amava nela. Amava. A constatação o atingiu com toda a força. Ele não apenas se importava com Naomi ou apreciava sua companhia. Ele a amava, completa e incondicionalmente. Você deveria ir para casa e descansar, disse Naomi, interpretando mal seu silêncio repentino. Eu não vou a lugar nenhum esta noite. Eu vou ficar, disse Gabriel firmemente. Estarei aqui quando você acordar. Pela primeira vez em 15 anos, Gabriel passou a noite em uma cadeira desconfortável, em vez de sua mansão luxuosa. Ele observou Naomi dormir, ouviu sua respiração e tomou uma decisão. Ele não deixaria o medo controlar sua vida mais. Não o medo da traição, não o medo de se machucar, nem mesmo o medo de amar alguém novamente. Na manhã seguinte, Marta chegou com roupas limpas para Gabriel e flores para Naomi. Toda a equipe está preocupada com a senhorita Carter, disse Marta a ele. Ela se tornou muito especial para todos nós. Ela é especial para mim também, disse Gabriel baixinho.
Mais do que eu percebia até agora. Marta sorriu com conhecimento de causa. Era hora, senhor. Quando Naomi acordou, pareceu surpresa ao encontrar Gabriel ainda ali. Você realmente ficou a noite toda? Naquela cadeira horrível? Já estive em lugares piores, disse Gabriel, embora, na verdade, ele não conseguisse se lembrar da última vez que estivera tão desconfortável, ou se importara tão pouco com seu desconforto. Uma batida na porta os interrompeu. Para a surpresa de Gabriel, era seu irmão Ethan. Eu ouvi sobre o acidente, disse Ethan, parecendo genuinamente preocupado. Como ela está? Antes que Gabriel pudesse responder, Naomi falou. Estou bem, só um pouco machucada. E você deve ser o irmão infame. Ethan pareceu surpreso com sua franqueza, então sorriu. Culpado. Embora infame, seja um pouco duro. É? Perguntou Naomi incisivamente. O sorriso de Ethan desapareceu. Não, eu acho que não. Ele se virou para Gabriel. Podemos conversar? Só por um minuto. Gabriel hesitou, olhando para Naomi. Ela acenou, com a cabeça, dando-lhe permissão. 5 minutos, disse Gabriel a Ethan, seguindo-o para o corredor. A Victoria sabe sobre o acidente, disse Ethan sem rodeios. Ela está planejando algo, mas não consigo descobrir o quê. Ela tem se encontrado secretamente com os advogados de Richard. Por que você está me contando isso? Perguntou Gabriel, ainda não confiando totalmente em seu irmão. Ethan passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que Gabriel sentiu uma pontada inesperada de nostalgia pelo irmão com quem um dia fora próximo. Porque estou tentando me redimir, disse Ethan. Eu sei que é 15 anos tarde demais, mas quero tentar. E porque acho que a Victoria pode ser mais perigosa do que qualquer um de nós percebeu. Gabriel estudou o rosto de seu irmão, procurando sinais de decepção, mas encontrando apenas o que parecia ser arrependimento genuíno. O que aconteceu com você e Victoria depois? Gabriel não conseguiu terminar a frase. Depois que traímos você, Ethan completou por ele. Ficamos juntos por cerca de 6 meses. Assim que o dinheiro acabou, a atração também acabou. Ela me deixou por Richard, que tinha mais a oferecer a ela. Levou a perda de tudo para eu ver quem ela realmente era. Gabriel absorveu essa informação silenciosamente. Parte dele queria dizer a Ethan que ele merecia, mas outra parte, uma parte que ele achava que havia morrido há muito tempo, sentiu um lampejo de compaixão por seu irmão. Eu preciso voltar para a Naomi, disse Gabriel finalmente. Claro. Ethan assentiu. Só tome cuidado. A Victoria ainda não acabou. De volta ao quarto de Naomi, Gabriel a encontrou examinando alguns documentos que uma enfermeira havia trazido. Tudo bem? Ela perguntou, observando seu rosto cuidadosamente. Gabriel sentou-se na beira da cama dela, pegando sua mão. Mas Sess, Ethan acha que Victoria está planejando algo. Ele não sabe o quê. Naomi apertou sua mão. Seja o que for, nós vamos lidar com isso juntos. Juntos. A palavra encheu Gabriel de esperança e medo. O médico disse que você pode ir embora amanhã, mas precisará de cuidados por algumas semanas. Seu apartamento tem escadas e sem elevador. Eu sei, Naomi suspirou. Eu estava apenas olhando para aluguéis de curta duração, mas com meu orçamento e 3 empregos que não consigo trabalhar agora. Fique comigo, disse Gabriel antes que pudesse pensar muito. A mansão tem muito espaço, sem escadas que você precise usar, e a Marta adoraria a companhia. Naomi pareceu surpresa. Você tem certeza? Isso é um grande passo. Tenho certeza, disse Gabriel, percebendo o quanto queria dizer isso. Eu quero você lá, Naomi. Quero cuidar de você. No dia seguinte, Gabriel levou Naomi para sua mansão. Marta havia preparado uma suíte de hóspedes no térreo, tornando-a o mais confortável possível. Enquanto ajudava Naomi a se instalar, Gabriel sentiu sua casa se transformar. Com ela lá, a mansão não parecia mais a fortaleza em que ele se escondera por 15 anos. Parecia uma casa. Nas 2 semanas seguintes, eles caíram em uma rotina. Gabriel reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo com Naomi. Eles assistiram filmes juntos, jogaram jogos de tabuleiro e conversaram por horas. Gabriel se viu compartilhando histórias de seu passado que nunca havia contado a ninguém. E Naomi abriu seu próprio coração. Seus sonhos de se tornar enfermeira,
sua infância em uma pequena cidade, seus pais que morreram quando ela estava na faculdade. Durante esse tempo, não houve sinal de Victoria ou seus planos. Gabriel começou a se perguntar se Ethan estava errado, se talvez Victoria havia desistido, e seguiu em frente. Então, em uma tranquila manhã de domingo, Robert ligou. Senhor, você precisa ver o jornal da manhã. Gabriel franziu a testa. Por quê? O que aconteceu? Há um artigo sobre você e a senhorita Carter. Não é lisonjeiro. Gabriel sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Traga-o agora. Quando Robert chegou com o jornal, Gabriel o levou para seu escritório para ler sozinho. A manchete gelou seu sangue. Namorada caçadora de fortunas do bilionário recluso. A verdade sobre Naomi Carter. O artigo era uma obra-prima de insinuações e meias-verdades. Sugeria que Naomi havia arquitetado seu encontro, visando-o por seu dinheiro. Citou fontes anônimas, alegando que ela tinha um histórico de perseguir homens ricos. Até mesmo insinuou que seu acidente havia sido encenado para ganhar sua simpatia. No final do artigo, havia uma citação de um amigo próximo do Sr. St. James, que só poderia ter vindo de Victoria. Gabriel sempre foi vulnerável a mulheres manipuladoras, que o veem como um cheque em branco. Todos estamos preocupados que ele esteja sendo enganado novamente. Gabriel amassou o jornal na mão, a raiva crescendo dentro dele. Este era o plano de Victoria. Semear a dúvida, fazer Gabriel questionar os sentimentos de Naomi por ele. Era um ataque direto à única coisa que havia trazido felicidade de volta à sua vida. Ele ligou para seu advogado, imediatamente. Eu quero uma retratação e um pedido de desculpas do jornal, hoje. E descubra quem deu a eles essa história. Quero que eles sejam processados por difamação. Depois de desligar o telefone, Gabriel ficou parado na janela do seu escritório, tentando se acalmar antes de enfrentar Naomi. Como ela reagiria ao artigo? Ela iria embora, sem querer lidar com tamanha exposição pública e mentiras? A ideia de perdê-la o fez perceber o quanto ela havia se tornado parte de sua vida, de seu coração. Em poucas semanas ela havia conseguido o que ninguém havia conseguido em 15 anos. Ela o havia trazido de volta à vida. Uma batida leve na porta o tirou de seus pensamentos. Naomi estava ali, em suas muletas, segurando o jornal. A Marta me mostrou, disse ela baixinho. Obra da Victoria, eu suponho. Gabriel atravessou a sala até ela. Sinto muito. Meu advogado está exigindo uma retratação. Isso será resolvido. Para sua surpresa, Naomi parecia mais irritada do que magoada. Não me importo com a retratação, Gabriel. Eu me importo com o que você pensa. Você acredita em alguma dessas coisas? Claro que não, disse Gabriel imediatamente. Eu te conheço, Naomi. A verdadeira você. Um alívio percorreu seu rosto. Bom, porque isso é tudo o que importa para mim. O que o resto do mundo pensa é problema deles. Gabriel se maravilhou com a força dela, com sua clareza. Enquanto Victoria sempre se preocupava desesperadamente com a opinião pública, Naomi parecia genuinamente indiferente. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Naomi, sua expressão ficando séria. A Victoria veio me ver na livraria, antes do acidente. Ela me ofereceu dinheiro para eu te deixar em paz. Gabriel sentiu sua raiva subindo novamente. Por que você não me contou? Porque eu sabia que você ficaria furioso e eu queria resolver isso sozinha, explicou Naomi. Eu disse a ela para ficar com o dinheiro e ficar longe de nós dois. Foi aí que ela me ameaçou. Ela te ameaçou? Perguntou Gabriel, sua voz perigosamente baixa. Naomi assentiu. Ela disse que se eu não te deixasse voluntariamente, ela ia garantir que você voltasse a si de outra maneira. Eu achei que eram só ameaças vazias, mas depois desse artigo... Gabriel pegou a mão dela, sua determinação endurecendo. Isso acaba agora. Naquela tarde, Gabriel pediu para Marta ficar com Naomi enquanto ele saía. Ele dirigiu direto para a galeria que Victoria e Richard haviam aberto recentemente. Como ele esperava, ele encontrou Victoria lá, supervisionando a montagem de uma nova exposição. Precisamos conversar, disse Gabriel, sua voz fria. A sós. Victoria sorriu,
como se estivesse satisfeita com a raiva dele. Claro, Gabriel. Meu escritório é por aqui. Assim que ficaram sozinhos, Gabriel não perdeu tempo. O artigo, as ameaças a Naomi, isso para agora, Victoria. Tudo. Victoria se sentou na beirada de sua mesa, o sorriso nunca vacilando. Eu só estou cuidando dos seus melhores interesses, Gabriel. Essa mulher claramente está atrás do seu dinheiro. Assim como você estava, retrucou Gabriel. A diferença é que Naomi nunca me pediu nada. Ela trabalhou em 3 empregos para se sustentar. Ela se recusou a morar comigo até o acidente. Torná-lo necessário. Tão ingênua, suspirou Victoria. Ela está jogando um jogo de longo prazo, muito mais esperta do que eu era. Gabriel se aproximou, sua voz baixa e controlada. É o que vai acontecer. Você e Richard vão publicar uma retratação e um pedido de desculpas completos por esse artigo. Vocês vão ficar longe de mim e da Naomi. E vocês vão parar qualquer esquema que estejam planejando com minha empresa ou propriedades. O sorriso de Victoria desapareceu. Ou o quê? Ou eu vou tornar público o que realmente aconteceu 15 anos atrás, disse Gabriel. O caso com meu irmão, o processo, tudo. Eu fiquei quieto todos esses anos porque eu queria superar isso. Mas se você me forçar, eu vou destruir a imagem cuidadosamente construída que você e Richard construíram. O rosto de Victoria ficou pálido. Você não faria isso. Tente me fazer, desafiou Gabriel. Você me ensinou uma lição valiosa, Victoria. Às vezes você tem que lutar pelo que importa. Quando Gabriel se virou para ir embora, Victoria o chamou. Ela realmente vale todo esse trabalho? Essa entregadora? Gabriel parou na porta, olhando para sua ex-noiva com clareza. Ela vale tudo, porque ao contrário de você, ela me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Ao sair da galeria, Gabriel sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Por 15 anos, Victoria havia tido poder sobre ele. Não por causa de algo que ela fez, mas porque ele havia permitido que sua dor e humilhação controlassem sua vida. Chega. Quando ele voltou para a mansão, Naomi estava esperando por ele no jardim, sentada em uma cadeira de rodas com a perna levantada. O sol da tarde batia em seus cachos escuros e Gabriel achou que ela nunca tinha parecido tão bonita. Você confrontou ela? Perguntou Naomi enquanto ele se sentava ao lado dela. Sim, admitiu Gabriel. Acho que ela vai recuar agora. Naomi estudou seu rosto. Você parece diferente, mais em paz. Gabriel alcançou sua mão. Estou. Por 15 anos deixei o que Victoria fez me definir. Eu me escondi, convencido de que era a única maneira de me proteger. Ele beijou sua mão suavemente. Então você apareceu na minha porta debaixo da chuva e tudo mudou. Bem, minha van quebrando foi a melhor coisa que já me aconteceu, disse Naomi com um sorriso. Para nós dois, concordou Gabriel. Ele hesitou, então fez a pergunta que estava em sua mente desde o hospital. Quando você estiver totalmente recuperada, você vai ficar? Não como uma hóspede, mas porque esta é sua casa também? Os olhos de Naomi se arregalaram. Você está me pedindo para morar aqui permanentemente? Estou pedindo mais do que isso, disse Gabriel, de repente certo do que queria. Estou pedindo um futuro juntos. Eu te amo, Naomi. Essas últimas semanas me mostraram que a vida sem você não é uma vida que eu quero mais. Lágrimas encheram os olhos de Naomi. Eu também te amo. E sim, eu quero esse futuro com você. 6 meses depois, Gabriel estava no jardim de sua mansão, a mansão deles agora. Naomi havia se recuperado totalmente de seus ferimentos e finalmente havia começado a faculdade de enfermagem com o apoio total de Gabriel. O jardim estava cheio de amigos para a festa de inauguração da casa que Naomi insistiu em fazer. Que mudança em relação ao recluso para quem eu costumava trabalhar, comentou Marta, trazendo uma bebida para Gabriel. A casa não viu tanta gente em 15 anos. Gabriel sorriu observando Naomi rir com alguns de seus amigos do jardim comunitário. Mudança é bom, acaba sendo. Para sua surpresa, ele avistou Ethan entre os convidados, conversando com Robert. Os irmãos haviam começado o lento processo de reconciliação, embora a confiança ainda fosse um trabalho em andamento. Quanto a Victoria,
A retratação havia sido publicada no dia seguinte à visita de Gabriel à galeria. Ella e Richard haviam retirado sua oferta em Westland Properties e recentemente anunciaram que estavam se mudando para a Europa para expandir seus negócios de arte. Gabriel suspeitava que era mais para salvar a aparência do que qualquer oportunidade de negócios real, mas ele não se importava. Victoria estava fora de suas vidas. 1 centavo para seus pensamentos, disse Naomi, aparecendo ao seu lado e passando o braço pelo dele. Gabriel a puxou para perto. Eu estava apenas pensando em como um dia chuvoso e uma van de entrega quebrada mudaram tudo. Naomi olhou para ele, seus olhos cheios de amor. Para um homem de negócios inteligente, você levou muito tempo para perceber que algumas entregas valem a pena assinar pessoalmente. Gabriel riu, depois se inclinou para beijá-la. Ao redor deles, seus amigos e sua nova vida continuavam a florescer, tão brilhantes e cheias de promessas quanto as flores no jardim que outrora fora seu retiro solitário, e agora era o coração de sua casa. Por 15 anos, Gabriel St. James se escondeu, convencido de que o isolamento era segurança. Mas Naomi lhe ensinou a verdade, que a verdadeira segurança vinha de encontrar alguém que via tudo em você, o bom e o ruim, e te amava de qualquer jeito. Enquanto eles se juntavam a seus convidados, de mãos dadas, Gabriel não sentia nenhum traço do medo que o havia dominado por tanto tempo. Com Naomi ao seu lado, ele não estava apenas existindo mais, ele estava vivendo. E pela primeira vez em 15 anos, ele estava ansioso pelo amanhã.